Bom dia a todos. Essa é a 11ª edição do CIPID. O CIPID, é bom sempre relembrar, significa Seminário Internacional de Patentes, Inovação e Desenvolvimento. O tema que basicamente vai reger esse 11º CIPID é a discussão sobre a extensão de patentes. Esses prazos de patentes, né, que normalmente são, pelo menos aqui no Brasil, são de 20 anos, eles têm, na lei de patentes, há um dispositivo, que consta no parágrafo 1, parágrafo único do artigo 40, ele permite uma extensão desse prazo em função da demora na análise da patente por parte do INPI. Isso aí, essa extensão, ela visa compensar, né, o atraso havido nessa análise por parte do INPI. Você fica... É uma situação que dá para entender os dois lados. Há dois lados nessa questão. Uma da empresa, o lado da empresa, patenteadora, que pretende que tenha, pretende a sua exclusividade pelo maior tempo possível. Isso é mercado, isso faz parte do jogo, né? E é absolutamente compreensível. Porém, você tem um outro lado, que é o lado do custo. Ou seja, ao você permitir exclusividade por um tempo maior, isso faz com que haja um predomínio dessa empresa, desse produto, por um tempo maior. Essa exclusividade dá a ele o poder de não ter competição direta, né? E isso faz com que haja um encarecimento do custo dos medicamentos, tanto no SUS como no consumidor final, para o consumidor final, uma vez que não tem competição, né? Ou seja, você tem mais tempo de exclusividade. Isso já é debatido há bastante tempo aqui no Brasil. Existe uma ação, né, que a gente chama de ADIM, né, de ação direta de inconstitucionalidade, que deve estar sendo julgada agora, por esses dias, né, onde se pede, né, que haja a cessação desses prazos compensatórios. Bom, há interesses, basicamente são interesses, né? Como eu lhes disse, a indústria que tem a patente quer mantê-la por mais tempo, e aqueles que querem entrar, querem ingressar nesse mercado e que não conseguem, né? Trazendo, então, essa disputa que existe, né? Onde os genéricos, né? Os produtos genéricos que adentrariam no mercado com a queda de patentes seriam aqueles que mais se beneficiariam, juntamente com o consumidor ou o próprio SUS, que é o comprador desses medicamentos. Bom, para discutir esses problemas, né, de prazo, extensão de prazo, aquilo que se faz nas várias partes do mundo, nós trouxemos alguns especialistas que vão fazer as suas exposições e vão tentar ou vão nos mostrar como é que o mundo vê essa questão, né? Ou seja,
nós não estamos sozinhos, né? Em outros lugares também existe alguma coisa parecida, não igual, mas parecida, e como é que eles tratam essa questão de prolongamento de patente. Neste prêmio também, neste CIPID também, nesse 11º CIPID, nós vamos ter também o prêmio, né? O prêmio Denis Barbosa, de propriedade intelectual e interesse público. Esse prêmio, pelo próprio nome, né? Propriedade intelectual e interesse público, esse ano ele vai ser dado a uma pessoa muito especial para nós, que militou e milita muito fortemente nesta área, né? E que, evidentemente, por tudo aquilo que ele fez, né, e faz, ele é a pessoa que vai receber. Eu fui proibido de falar o nome, para fazer surpresa para vocês que estão nos vendo e ouvindo, mas eu tenho a mais absoluta certeza que todos vão gostar, e muito, ao saber quem é a pessoa que receberá. Eu vou aproveitar também este CIPID para parabenizar o INPI, né, no seu 50º aniversário, e que a gente reconhece, o INPI saiba que a gente reconhece as muitas modificações, as inúmeras transformações que o Instituto sofreu nesses anos todos, mas que foram melhorando, ou sempre procuraram melhorar a atuação do INPI, e eu diria que a gente reconhece também muito fortemente todo o esforço que o INPI vem fazendo para diminuir ou até acabar o backlog de patentes, né, que se acumulou, e que eu diria que, em se resolvendo a questão desse backlog de patentes, certamente essa discussão do parágrafo único do artigo 40 cai por terra, uma vez que, em havendo agilidade com qualidade, eu sempre coloco as duas coisas juntas, eu tenho muito receio quando se fala em agilidade, e se põe de lado a questão qualidade. Ou seja, não se quer que o INPI seja um mero carimbador daquilo que vem de fora. Se quer, sim, que o INPI tenha cada vez mais uma capacidade analítica dos seus profissionais para julgar os pedidos que lá chegam. Então, eu tenho certeza que essa agilidade com qualidade que o INPI deve ter, ele simplesmente cessa a questão do parágrafo único, artigo 40, uma vez que, em não havendo mais atraso, não tem por que se fazer prorrogação de patentes. Finalmente, né, eu tenho que fazer também alguns agradecimentos de entidades que colaboraram e apoiaram mais uma vez o CIPID, a começar pela FIRJAN, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ao Grupo Farma Brasil, que é a Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional e de Pesquisa, ao Progenéricos,
né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, e ao Simproquim, que é o Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de São Paulo. Feito essas menções a esses apoiadores, eu dou por encerrado a minha fala de abertura e devolvo a palavra ao Alexandre para que ele dê prosseguimento às demais pessoas que irão se pronunciar aqui neste CIPID. Eu agradeço a todos vocês que estão presentes, estão nos ouvindo, estão participando desse 11º CIPID e desejo a vocês um excelente evento. Os profissionais aqui chamados para participar desse CIPID são da melhor qualidade e vocês terão, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de ouvir pessoas expertas na área e que agregarão, sim, argumentos aos que nós já temos. Eu dou por encerrado, então, a minha fala, agradeço novamente e devolvo a palavra ao Alexandre. Eu vou falar em inglês para apresentar a Ellen, para ela poder nos acompanhar. Good morning. Our speaker today is Dr. Ellen Toen. She's the Director of Medicines, Law and Policy, a group of legal and policy experts offering advice to international organizations and governments. She is the founder and former executive director of the Medicines Patent Pool. She is a Global Health Law Fellow at the Law Faculty of University of Groningen. She has a master's degree in law from the University of Amsterdam and a PhD from the University of Groningen. She has published widely and is the author of several books. In 2017, she received the Prix Prescrit for her latest book, Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Public Health. In 2020, she was appointed Officer of the Order of Orani-Nassau, a royal award given in recognition of her work on access to medicines. Ellen will make a 40-minute presentation about the European developments with regards to pharmaceutical monopolies and the challenge this poses. After that, we'll have about 30 minutes to ask questions for Ellen. Please use the chat to send your questions. I would like to thank Ellen to be here with us today. Ellen, the floor is yours. Obrigada, Julia. Bom dia. Thank you very much. It is lovely to be with you, although I cannot stress enough how much more I would enjoy to actually physically be with you in Brazil, which is a country I absolutely adore, and my husband and I regularly try to spend actually as much time as we can. But this year, for obvious reasons, we meet on Zoom and not in Rio de Janeiro. I have prepared a few slides which I will share with you. Let me try to Can you see the slides? Yes. Yeah? Yes, now it's, Okay. You see the slideshow, or do you see the two slides on the screen? the slideshow. The slideshow. Okay, good. Excellent. I was asked to speak to you about the rise of levels of intellectual property protection in Europe, the European experience. And I will do that at the using
this overview, because if you look at pharmaceutical intellectual property protection in a way in Europe and in some other countries also, that comes to you through various legal means. There is the patent framework that comes through the laws that regulate the intellectual property, in particular the Patents Act, and then there are various types of exclusivity that actually derive from the medicines legislation. Tipos de exclusividade que de fato são provenientes da legislação para medicamentos. Vocês estão familiarizados com as patentes, então isso está representado aqui nessa caixa em amarelo, que representa 20 anos, é o prazo de 20 anos desde o estabelecimento do acordo TRIPS. É claro que é mandatório para todos da OMC. E como vocês sabem, uma patente é o direito de excluir outros da sua invenção. O pensamento por trás do sistema de patente é que incentiva a inovação. E é por isso que nós temos um sistema de patentes. Os direitos são concedidos no âmbito nacional, às vezes autoridades regionais, por um mínimo de 20 anos, como eu falei, e as patentes são nacionais, as internacionais, há outras regulações internacionais, mas as patentes são nacionais e eu vou enfatizar isso porque isso tem consequências, principalmente na União Europeia. Então, a lei de patente tem interesses públicos, salvaguardas e está idealizada para fornecer benefícios para a sociedade como um todo, não somente para os detentores. Então, os governos também podem intervir se os benefícios não acontecerem ou se os benefícios acontecerem, mas se a sociedade não pode usufruir. Então, obrigatório quer dizer que outros teriam uso de usar inovação. Então, a União Europeia também, ela tem um sistema complementar, não é uma extensão de patente per se, mas oferece até 5 anos de proteção para o medicamento registrado. E, de novo, é para compensar essa falta de exploração comercial durante a aprovação regulatória e a intenção, é um dos objetivos oficiais dessa legislação, é aumentar pesquisa e desenvolvimento farmacêutico na União Europeia. E assegura 15 anos de proteção para a patente efetiva e é necessário cobrir o investimento colocado na pesquisa. O custo do sistema para a sociedade é significativo. Um estudo recente que foi submetido pelo governo da Holanda descobriu que o custo total desse certificado complementar de patentes para esses 3 medicamentos foram estimados entre 120 e 660 milhões por medicamento. Então, é significativo porque o nosso sistema de saúde está cada vez mais expandido. Então, nós vemos isso no âmbito nacional. Então, não temos aqui, como eu falei, uma patente europeia, ou uma forma europeia, um sistema europeu para conceder a patente. As patentes, elas recaem no âmbito nacional e é diferente de país para país, e a decisão de conceder ou não essa proteção complementar, esse certificado complementar, também é diferente dependendo de cada país da União Europeia. Aqui vocês podem ver as consequências. Aqui é um medicamento utilizado para o tratamento e a prevenção de HIV. Aqui está Tenofovir combinado com FTC e o nome comercial é Truvada. E a Holanda nunca concedeu esse certificado complementar. E o preço desse medicamento em 2018 era 48 euros. E hoje é um pouco menos, na verdade. Mas em outros países em que essa proteção estava em vigor, vocês podem ver que os preços são bem maiores. Então, a Dinamarca, que tem o preço mais alto, nestes países, só o originador
poderia estar no mercado com esse medicamento. Em outros países, o genérico foram ativos e por isso que o preço diminuiu. Então, é importante dizer que o custo de produção desse medicamento é por volta de 5 euros, ou até mesmo menos do que 5 euros. Então, a margem de lucro é bastante significativa como resultado desses mecanismos de proteção. Outra forma de exclusividade vem no âmbito de exclusividade de dados. Aqui vocês podem ver no rosa, são as provisões, as exclusividades por meio do sistema regulador do medicamento. Exclusividade de dados é algo que você não vê nas leis de patentes, mas sim na lei de medicamentos na União Europeia, na legislação farmacêutica. Foi introduzido na União Europeia em 1987 e foi originalmente por um período de 6 anos para pequenas moléculas e 10 para biológicos. No ano de 2004, a regulação da União Europeia sofreu uma emenda e foi expandido essa exclusividade, o que nós conhecemos como a regra 8+2+1, ou seja, a exclusividade de dados durante esse período. Então, durante todo esse período, um genérico não pode aplicar para receber uma autorização de mercado com referência à eficácia depois de testar o medicamento original. Então, temos essa exclusividade de mercado durante esse período em que os genéricos não podem receber autorização de mercado. Não podem comercializar ainda o produto por conta dessa exclusividade. Então, isso oferece um período de exclusividade de mercado durante o qual os competidores não podem competir. Exclusividade de dados não requer uma solicitação como uma patente. Você tem que solicitar uma patente e preencher certas condições. Ela é fornecida independente do nível de investimento, é a justificativa, a proteção do investimento para o desenvolvimento dos dados necessário para solicitar autorização de mercado, mas é concedida sem checar quão significativo foi o investimento e é em conformidade com a regulação de medicamentos, você não precisa fazer nada. Então, o que é importante perceber é que não há uma obrigação internacional de fornecer essa exclusividade. Temos o acordo TRIPS da OMC, artigo 39.3, que fala sobre a proteção de certos tipos de dados relacionados com novas entidades químicas contra o uso comercial injusto, mas não tem essa obrigação de criar uma exclusividade de mercado. Então, a grande maioria dos membros do OMC não fornecem essa exclusividade de dados. A União Europeia requer exclusividade de dados no Acordo de Livre Comércio, e isso tem consequências para países que se engajam na União Europeia. Então, agora, na União Europeia, há uma discussão em andamento sobre o fato de que a exclusividade de dados pode prejudicar o uso efetivo das licenças obrigatórias pelos Estados-membros da União Europeia. Então, não é surpreendente que países estão tentando hoje, por meio dessa legislação obrigatória, ter certeza de que eles usam essa licença obrigatória no contexto da pandemia do Covid. Por exemplo, novos produtos, podem ser medicamentos ou vacinas, ou ferramentas para diagnóstico se tornam disponíveis, mas se não tem uma quantidade suficiente ou nas condições corretas, o governo quer ter essa habilidade de poder intervir. A Alemanha, por exemplo, recentemente fez uma emenda na sua lei de patente para permitir que o Ministério da Saúde emitisse essas licenças obrigatórias durante a pandemia. Mas problemas é porque essa questão da exclusividade de dados, talvez você pode conseguir aumentar a barreira para entrar os genéricos, mas aí os genéricos não podem solicitar uma autorização de mercado por conta dessa exclusividade de dados. Então, o efeito dessa licença obrigatória não vai ocorrer, vai permanecer sem efeito. Então, há uma discussão hoje em dia sobre essa necessidade de
considera uma isenção. Essa isenção não existe ainda na legislação farmacêutica, e há sim uma legislação na União Europeia em que sim existe uma isenção, que é a regulação sobre licença obrigatória de patentes para a fabricação de produtos farmacêuticos para exportação fora da União Europeia. Então, aí sim, nessa legislação tem essa isenção com relação à exclusividade de dados, e essa isenção, no nosso ponto de vista, deveria ser incluída para a legislação relacionada a medicamentos em termos gerais. Eu mencionei que a exclusividade de dados está vigente na União Europeia, a Ucrânia tem experiência com isso, temos aqui o caso da Ucrânia, introduziram 5 anos de exclusividade de dados com um acordo de comércio feito com a União Europeia, e como resultado, medicamentos essenciais utilizados para o tratamento de hepatite C teve que ter retirado, ou seja, o fabricante genérico que tinha obtido uma aprovação teve que se retirar, porque o medicamento original foi até o governo para interromper essa autorização de mercado com referência à exclusividade de dados. Então, com várias pressões legais, com uma disputa, então a Ucrânia teve que retirar do mercado essa autorização para esse medicamento genérico para hepatite C. Então, para dizer que essas regras de exclusividade de dados, elas trazem consequências. Outra camada de exclusividade também pode ser encontrado nos produtos órfãos, como vocês podem ver nesse slide. Está representado de novo. Temos aqui essa regulação para medicamentos órfãos que fornecem 10 anos de exclusividade de mercado para um medicamento órfão. E é possível ter vários para produtos. E aqui é exclusividade que pode ser até renovada para o desenvolvimento, por exemplo, de medicação pediátrica. Então, os produtos de medicamentos órfãos, eles almejam medicamentos para pequenas populações, ou seja, 5 ou menos por 10.000 habitantes. E a estimativa é que pelo menos 8.000 dessas doenças raras seriam 30 milhões de cidadãos da União Europeia. Então, nós temos incentivos como assistência com relação ao protocolo para desenvolvimento do produto, também isenção da taxa para registrar o produto, um marco para pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento de medicamento e esses 10 anos de exclusividade de mercado, que sem dúvida é a cereja do bolo. E para conseguir obter uma designação de medicamento órfão para o seu produto, você precisa demonstrar que a prevalência não é mais do que 5 por 10.000. Esta é a rota da prevalência. Também temos a rota do retorno do investimento, que requer, você pode ter uma população que é maior do que 5 para 10.000, mas você precisa demonstrar o desenvolvimento passado e futuro, o custo de mercado com relação a incentivos fiscais recebidos, o financiamento e a estimativa de receita futura. Então, você tem que ter seus livros abertos. Então, essa rota também existe, mas requer transparência com relação ao custo para o desenvolvimento do produto. Você precisa demonstrar que não há o retorno suficiente de investimento. E, como resultado, essa rota quase nunca foi utilizada. Na história dessa regulação, só foi utilizada uma única vez e logo em seguida foi retirada. Então, não temos aqui nenhuma experiência com relação a essa rota de retorno ao investimento para receber essa designação de medicamento órfão.
E, novamente, aquele período de 10 anos de exclusividade de mercado significa que nenhum outro produto semelhante vai ser aprovado durante esse período de 10 anos. Então, independentemente da patente, outra forma de exclusividade. Então, isso aqui vem com uma exclusividade muito marcada. E a exceção é se o medicamento órfão autorizar, então, outro produto, se há fornecimento insuficiente ou se o medicamento semelhante é mais efetivo, mais seguro ou superior no âmbito clínico. Na redação original da legislação de medicamento órfão, a União Europeia propôs ter uma cláusula de retirada, ou seja, para que os Estados-membros tivessem a possibilidade de retirar a exclusividade de mercado caso o critério para o medicamento órfão não existisse mais ou a questão do preço cobrado irrazoável. Então, nesse processo, essa cláusula acabou se perdendo e, de fato, não sobreviveu e não foi aprovada. Isso significa que essa legislação ela entrou em vigor sem essa medida de precaução. E hoje em dia nós vemos assim alguns problemas com relação a essa lei de medicamento órfão. Nós vemos os formuladores de política tentando fazer uma revisão da legislação. E eu vou dar para vocês um exemplo do que pode ocorrer. Quando as empresas decidem uma designação de medicamento órfão. Aqui vocês podem ver o CDCA, que era um medicamento para o tratamento de pedra na vesícula, e isso mudou os produtos, que não são mais utilizados para isso, mas naquela época era para o tratamento de uma doença metabólica, que custava 308 euros por paciente por ano. E os médicos que tratavam esses pacientes, eles prescreveram o produto por esse preço. Então, não tinha uma indicação oficial, não tinha registrado pela agência europeia, ou seja, era prática médica durante anos. Aí a empresa chamada Linian apareceu e obteve o direito de mercado para esse produto por meio do seu registro e logo em seguida retirou o produto do mercado. Também fez a produção do API, do produto não acabado, por meio da União Europeia. Depois, no ano de 2004, obteve essa designação de medicamento órfão baseado na apresentação de 2 estudos pequenos, que não foram realizados por eles, mas como resultado, se tornou o único fornecedor. Obteve, então, essa exclusividade de 10 anos, que vem com a designação de medicamento órfão e aumentaram o preço de 308 para 158 mil por paciente por ano. E que, nesse momento, a Holanda, por exemplo, disse que para a autoridade de reembolso, a gente não vai pagar isso. Isso é um preço exorbitante para um produto que já estava sendo usado na prática clínica. E os hospitais começaram a fabricar. Então, que era possível e ofereceram por um preço mais baixo. E a empresa tomou as medidas cabíveis. E aí os farmacêuticos pararam de fazer isso e receberam o apoio do governo para continuar fazendo esses produtos. Mas isso é algo que realmente é extraordinário e legal, ou seja, isso ocorreu de fato com esse marco legal. Isso acontece dentro desse arcabouço legal. A outra questão com a lei dos medicamentos órfãos é a busca do que eles comecem a chamar de niche busters, de um medicamento que era um blockbuster para um niche buster. Ou seja, quem se beneficia do medicamento órfão, esses incentivos, acaba se tornando uma droga que vende muito, um blockbuster, o que significa que vai vender
acima de 1 bilhão de euros por ano. Em 2009, só 3 desses medicamentos com designação órfã existia. Agora, em 2020, já são 20. Ou seja, veja-se a lista aqui, você vai perceber que vários estão aí, de fato, vendendo muito. E temos aí a lista com outros cuja meta é, por exemplo, medicamento oncológico. São claramente medicamentos que estão indo muito bem do ponto de vista comercial, gerando muita receita e que não precisam realmente de todos os incentivos e exclusividades que recebem por meio do benefício da regulamentação de medicamento órfão. Mas a lei permite e eles a têm. Agora, ao reconhecermos esses problemas, também precisamos reconhecer que o custo desses medicamentos é um cargo, uma carga, digamos assim, sobre o sistema de saúde. E a União Europeia reconheceu em 2016, aí no slide está errado, é 2016, decidiu revisar o sistema de incentivos farmacêuticos para fortalecer o equilíbrio entre os sistemas da União Europeia e seus Estados-membros para ver se eles estão atendendo seus objetivos, se fazem o que deveriam fazer. A maior parte desses estudos chega à conclusão de que não é realmente o caso. A União Europeia, nesse momento, está desenvolvendo uma nova estratégia farmacêutica que abre a porta para modificações na legislação. E eu preciso dizer que o progresso ainda está ocorrendo lentamente. Aqui, alguns dos achados acerca dos incentivos farmacêuticos na União Europeia. Por exemplo, um dos objetivos é estimular a indústria europeia e atrair outras indústrias para a União Europeia, que foi um dos objetivos do sistema de proteção suplementar. Agora, quando uma empresa está, por exemplo, baseada nos Estados Unidos ou no Egito ou na União Europeia, não importa, qualquer empresa pode se beneficiar dessa regulamentação. Não é uma exigência ser uma empresa da União Europeia. Também o outro objetivo é atingir preços mais baratos, ao oferecer períodos mais longos para recuperação do investimento. Isso é um pensamento interessante, porque ao dar um monopólio, pensaria-se que o preço cai. Nós nunca vemos isso, mas era uma grande consideração com a expansão da proteção suplementar das patentes. E a terceira, é clara, que também é aquela que nós mais ouvimos, é o estímulo da pesquisa e desenvolvimento. Agora, os medicamentos órfãos, a legislação levou a mais medicamentos com a designação de medicamento órfão, e a grande maioria de doenças raras ou órfãs, por assim dizer, permaneceram sem tratamento. Ou seja, tem a ver com a eficiência dessa regulamentação também. A mesma coisa acontece com o sistema de proteção suplementar. Temos também um estudo que concluiu com uma compensação muito adequada, sendo ofertada para os proprietários dos direitos, mas é uma medida de incentivar a pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo é bem menos claro. Para resumir, muitas dos incentivos para grandes laboratórios farmacêuticos, mas os ganhos para a sociedade não estão claros, de jeito nenhum. Portanto, nos próximos anos, nós vamos começar a observar discussões no nível da União Europeia e nós vamos ver propostas para modificações para essas regulamentações. E eu espero que parte disso seja revisado e, quem sabe, até se tornado mais eficiente. Também temos muitas recomendações. Aqui eu já estou quase terminando meus slides. Meu relógio sumiu, não sei se eu já estou atrasada, se eu estou... Por favor, me digam. Mas aqui temos algumas das conclusões que eu deveria dizer, que o que eu estou tentando apresentar aqui hoje é uma série de estudos que nós publicamos, estão todos disponíveis no nosso site. Quem quiser, por favor, eu posso até passar para vocês também.
Mas esse é um resumo dessas conclusões, e é claro que incentivos adequados para a pesquisa e desenvolvimento são muito importantes, mas eles precisam ter um link claro entre o risco e a recompensa. O incentivo atual de incentivo da União Europeia, em que você pegou o risco e investiu muito em pesquisa e desenvolvimento, não é relevante para obter a dita recompensa. Nós acreditamos que é preciso haver um link claro. Há razões históricas que têm a ver com os dados gerais de sistemas de exclusividade de mercado, cuja base é que o sistema de patente em toda a União Europeia era muito diferente quando essa legislação foi escrita. E a relação era meio que para harmonizar um pouco isso. E é claro que isso desapareceu, porque a lei de patentes foi harmonizada desde então. Então, assim, a razão para ela existir se desfez, não, é por isso que ela precisa ser revisada. Então, nós temos que ver uma ideia de lucro suficiente como guia enquanto princípio. Tem um outro princípio que precisa ser, sem dúvida nenhuma, permeado por transparência, pela eficiência de custos, que ainda não acontece, mas muita discussão ainda precisa ser feita. E a flexibilidade inerente na lei das patentes não deve se tornada ineficaz por causa de direitos exclusivos dados por meio do sistema regulatório de medicamentos, como nós vemos hoje em dia, com a exclusividade de dados de mercado. Acordos de livre comércio não podem ser utilizados para exigir que outros países implementem propriedade intelectual mais rígida, do ponto de vista da proteção, do que a própria OMC já faz. Também acreditamos que deve haver uma diversidade ainda muito maior do ponto de vista dos incentivos, e nós precisamos sair desse modelo de receita única, em inglês one size fits all, porque esses monopólios de mercado têm que cair por terra. Agora a discussão precisa ser muito mais ampla, as propostas precisam acontecer muito mais abrangentemente. Na verdade, como essa que nós estamos fazendo hoje, é preciso que ocorra uma discussão internacional. No entanto, não deveríamos ter, assim, mais diferentes maneiras de incentivo. E inclusive, o que está acontecendo agora com a Covid-19, é uma maneira de estimular esse debate, é posta à mesa. Porque nós vamos saber o que nós vamos ter que lidar com a pandemia, em que nós precisamos de novos tratamentos, vacinas, e tudo isso imposto pela Covid-19. Ninguém disse, nós temos um sistema generoso de propriedade intelectual, basta sentar e deixar que o sistema funcione perfeitamente para as vacinas. Não, não é isso. Nenhum governo começa ou conseguiu fornecer grandes quantidades de recursos financeiros para financiar a P&D diretamente, sem ter um sistema de IPI, de propriedade intelectual, bem estabelecido. Isso é fato. Há lições que nós temos que aprender, inclusive se eles deveriam ter agregado algumas condicionantes a esse financiamento, que não fizeram, ou não fizeram muito bem. De qualquer maneira, isso é toda uma outra palestra, mas eu acredito que nós vamos ver, sim, muitas lições que vamos aprender a partir da pandemia da Covid-19, que também serão relevantes no plano mais abrangente sobre como incentivar a pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios farmacêuticos. Bom, as propostas para modificar, nós temos que reequilibrar o sistema atual, porque ele precisa servir o interesse público. Os formuladores de política, o objetivo já, quando lá em 2016, que eles propuseram a revisão do incentivo de ter, assim, mais equilíbrio, um sistema... Isso se torna um tema, assim, mais central. Uma das razões disso não ter acontecido no passado tem a ver com o desenvolvimento da União Europeia em si, que a legislação farmacêutica já foi escrita sem considerar a competência na área da saúde que a Comissão Europeia não tinha. E essas discussões foram colocadas mais no interesse da indústria dos laboratórios farmacêuticos da União Europeia como foco central. Isso levou à legislação diferenciada e sem levar em consideração a saúde pública, que deveria ter sido o ponto central.
E isso sim foi uma tentativa de reequilibrar. Isso precisa ser revisitado. Vai ser muito interessante vermos nos próximos anos o que vai acontecer. Mas eu sempre digo para os outros países, o que pode ser aprendido com a União Europeia? Eu digo o seguinte, há muito que você provavelmente não deve fazer por causa do custo do sistema de saúde, é astronômico e os benefícios não são aferidos assim. Então, com isso, quero devolver aí a palavra para a Júlia. Júlia, muito obrigada por sua atenção. Obrigada a todos. Hoje nós vamos escutar o meu querido amigo, meu colega, o Ryan Benjamin Abbott, que acabou de lançar um ótimo livro que eu acabei de pegar. E quem tiver interessado em inteligência artificial deve buscar ler o texto do professor Ryan, que também está online. E eu gostaria, então, de sugerir que todos lessem o texto do professor Abbott. Ele é da segunda geração de professores. O seu pai, Abbott, não somente deu aula em eventos anteriores da Bifina, eu também fui amigo do pai do Ryan Abbott, então vemos aqui a segunda geração de Abbott. Hoje, o professor Abbott vai falar sobre a sua experiência, não somente como médico, ele é um médico, mas também como um professor e como um advogado no Reino Unido e nos Estados Unidos, com uma vasta experiência em patentes, litigação. Então, o Dr. Ryan, ele se tornou bastante famoso no caso Dados, que já foi comentado em várias partes do mundo. E hoje ele vai nos falar sobre a sua opinião com relação à extensão de patentes, certificados de extensão e também um atraso no domínio público que pode interferir no acesso à saúde e em tecnologias importantes. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Ryan. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por essa generosa apresentação. E estávamos discutindo, eu já estive no Brasil 2 vezes e ambas vezes aprendi a palavra caipirinha e depois obrigado. Se eu tivesse ido para esse evento, eu aprenderia uma terceira palavra, mas é muito bom que muitos de vocês são melhores nos idiomas do que eu. De qualquer forma, é uma grande honra poder voltar aqui depois do seminário de inovação, patentes e, infelizmente, não pude estar aí esse ano. Parece que dezembro do ano passado faz um tempão, mas isso também é relevante para a nossa discussão de hoje, porque estamos falando sobre a extensão de patentes no âmbito farmacêutico agroquímico, campos que tem muitos casos para concessão de patentes. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre patentes farmacêuticas e eu tenho um pouco mais de experiência nas patentes farmacêuticas, como hoje de manhã, na palestra que vocês tiverem. E na indústria farmacêutica, sem dúvida, e também nas políticas de IP que nós temos, de proteção intelectual com o Covid. Essa semana começaram a administrar as vacinas, que são notícias muito ótimas. Então, também no Reino Unido, estou tentando descobrir como conseguir uma. E eu pensei que realmente tivemos uma palestra fenomenal da Ellen, que é muito famosa por trabalhar nesta área. Então, eu presumo que todos já tenham escutado sobre isso. Eu não vou repetir o mesmo material que ela cobriu. E realmente, ela mostrou essa proteção do acordo TRIPS,
que é um acordo internacional entre todos os membros da OMC, incluindo o Brasil. E o TRIPS estabelece padrões para a proteção de patentes e permite que os membros forneçam uma proteção da propriedade intelectual para fazer isso, se assim o queiram. E muitas nações fazem exatamente isso. Nós chamamos isso TRIPS+, e vocês já escutaram as formas como também a União Europeia fornece essa proteção, também uma visão um pouco cética se fazer isso é benéfico ou não. No contexto das patentes, os Estados Unidos e o Brasil também fornecem essa proteção TRIPS+, também extensões a prazos de patentes, permitindo mais de 20 anos de solicitação e que é o mínimo requerido pelas patentes. Então, como vocês escutaram a situação do Reino Unido nesses tópicos, focando um pouco mais nos Estados Unidos e colocando no contexto do Brasil, em particular, eu vou falar sobre o artigo 40 da lei do Brasil, que fornece essa proteção de 10 anos. Também vou falar sobre importação paralela e também vou falar um pouco sobre a extensão do prazo de patente dos Estados Unidos e Reino Unido, que é parecida com o SPC, que a Ellen descobriu. E eu vou falar como essas diferenças têm impactado na saúde, para o desenvolvimento de medicamentos, e depois vou dar algumas sugestões sobre como podemos avançar com mais eficiência. Eu não sou especialista na lei de patentes do Brasil, mas eu conheço alguns advogados, e se eu cometi algum erro aqui, talvez porque eu não tenha prestado atenção quando eles compartilharam as informações. Então, em primeiro lugar, o sistema em que o Brasil também é fora da curva no âmbito internacional, o Brasil fornece 10 anos de proteção de patente, independentemente de quando a patente foi solicitada ou se sofreu algum dano pelo atraso. Então, isso não é uma característica comum, não é algo que os Estados Unidos e o Reino Unido fazem. E se o escritório do Brasil gasta alguns anos avaliando uma solicitação, não é tanto uma questão, mas se torna uma questão quando demora mais de 10 anos na média para que uma patente seja emitida, porque mais de 10 anos depois do exame quer dizer que o acordo 40 dá uma vida adicional para os detentores. Então, no Brasil, a metade demora mais de 10 anos para ser emitido. Então, um grande número de patentes se beneficiam desse artigo. De fato, alguns tipos de patentes tiveram um período de espera maior, 13 anos na média, para telecomunicações e patentes farmacêuticas, e com uma tendência de 13 anos de exame. Então, algumas patentes ainda têm um exame com um período de, pode chegar até 20 anos. Então, se você contrasta isso com os Estados Unidos, os dados mais recentes é que demora, na média, 14 meses conseguir uma primeira ação, e o processo como um todo demora menos de 2 anos. Então, no momento de solicitar até o momento de receber uma patente, nos Estados Unidos demora menos de 2 anos agora. E no Brasil, quando você faz essa combinação de uma patente de 10 anos com um atraso, tem algumas implicações. Por exemplo, os medicamentos farmacêuticos são protegidos no Brasil por mais tempo. Isso significa que os medicamentos genéricos que poderiam diminuir o preço até mesmo dos medicamentos originais em países como Reino Unido, também os Estados Unidos, isso demora mais para acontecer no Brasil, e não é tanto o caso nos Estados Unidos, muito embora por uma variedade de outras razões complicadas, os Estados Unidos acaba tendo preços maiores do que outros países nos medicamentos, que podemos falar sobre isso mais adiante. Agora, os Estados Unidos sim têm uma provisão de ajuste de prazo por conta desses atrasos na emissão da patente. Então, quando o escritório não atinge o prazo, ou a emissão demora 3 anos, ou atrasos com relação a interferências, quando tem algum recurso. Então, quando o solicitante, às vezes, causa o atraso por não responder,
Então, na verdade, aqui é uma fórmula um pouco complicada para o prazo da patente. Para conseguir fazer esse ajuste, o escritório de patente, ele informa o momento em que a patente vai ser recebida, quanto tempo pode acrescentar no prazo, e se você quiser checar isso, se é uma patente importante, você tem que utilizar um software comercial. Então, o prazo das patentes, esse ajuste de prazo é comum nos Estados Unidos, como 80% das patentes, depois que receberam um ajuste, mas na média é curto, então, por exemplo, 6 meses. Mais recentemente, como o escritório do Brasil, nos Estados Unidos está trabalhando para reduzir esse atraso e diminuiu o tempo de resposta. Então, outubro, o mês mais recente que temos dados, metade das solicitações receberam um ajuste de prazo e, na média, menos do que 6 meses. Então, temos aqui algumas diferenças com relação a esses sistemas. Esse ajuste de prazo nos Estados Unidos é avaliado caso a caso, dependendo dos atrasos que ocorreram, e também essa extensão é curta, é muito curta comparado com o Brasil. E, sem dúvida, as solicitações elas têm diferentes prazos. E isso é importante também por outra razão, porque o Brasil e os Estados Unidos eles têm diferentes sistemas com relação à remediação. Nos Estados Unidos, em termos gerais, você não tem danos retroativos para uma patente durante o processo de solicitação. Em outras palavras, quando uma patente é concedida, aí você pode ver se há algum dano ocorrido. Muito embora não são obrigatórias. E até 2006, uma patente, ou seja, você precisa mostrar que você sofreu algum dano para conseguir esses prazos adicionais. Então, no final, quando você vai em julgamento, então nós temos uma porcentagem pequena que consegue essa extensão. E agora nós temos sistemas robustos para desafiar as patentes, e nós temos resoluções de disputas, então não é tão comum chegar até essa etapa, então e o juiz determinará. Mas, de qualquer forma, os danos não são baseados em atividades de concorrência que ocorre antes da patente ser emitida. E podemos ter uma questão de royalty, infração de royalty, depois que a solicitação for publicada, mas, por exemplo, se nós vemos uma infração e se as alegações são identificadas. Mas, no artigo 40, no Brasil, qualquer um que entra no mercado, entre o momento da solicitação e o dado que a patente é emitida, está em risco com relação ao retorno financeiro. Então, aqui é uma forma que tem esse efeito inibidor para o competidor entrar no mercado. Então, há mais riscos no Brasil, tanto por conta desses danos potenciais nos Estados Unidos com relação aos royalties, e nos Estados Unidos vocês vão saber rapidamente se uma patente vai ser emitida ou não. Você vai perceber isso em menos de 2 anos, e porque as patentes são emitidas em 18 meses, então, simplesmente um atraso de 6 meses, na média, entre a publicação da patente e a emissão. E os Estados Unidos também estão um pouco fora da curva com relação a isso. Os solicitantes podem escolher não publicar, se eles só aplicam nos Estados Unidos, mas aí você vê a questão do royalty, se ela vai ser concedida ou não. Mas no Brasil, o competidor ele vai esperar 13 anos para ver se a patente vai ser emitida. E durante todo esse tempo, se eles estão operando da forma que possa estar contra o que foi estabelecido, então você vê esse efeito inibidor, e aí você vai ter menos competidores. Isso vai reduzir a concorrência e vai ter mais riscos. Talvez o aspecto mais complicado, o competidor fica fora do mercado durante 3 anos, esperando para ver se uma patente vai ser emitida, e a patente talvez não seja emitida, e talvez fique invalidada pelo escritório de patentes.
mas não há forma de saber isso definitivamente. Se tivermos um medicamento genérico, podemos interromper 13 anos para ver o que ocorre. Depois de esperar 10 anos, no artigo 40, se uma patente é emitida, então você tem diferentes situações de concorrência com relação a estas aplicações do artigo 40 e como os Estados Unidos e o Brasil são diferentes nas suas remediações. Tudo isso se encaixa numa questão mais importante ainda, que é a importação paralela. Quando um produto foi vendido com consentimento do detentor da patente, esse período precisa ser exaurido, não possa mais ser exercitado pelo proprietário. Isso se chama a doutrina de primeira venda. Isso acontece domesticamente, universalmente assim. Mas existe a exaustão internacional. Se um medicamento, por exemplo, vendido pela lei no México, poderia ser vendido no Brasil, enquanto existe uma patente sobre aquele medicamento no país. Em 2017, o Supremo dos Estados Unidos discutiu essa questão pela primeira vez sobre os produtos da Lexmark e confirmou a doutrina que se aplica no contexto das patentes. Isso foi bastante tempo depois do caso de 2013, do Wiley & Sons, que apelou para a doutrina no contexto de direitos autorais. Esse caso foi dito que o Supremo considerou que a patente de direito autoral também é um outro assunto, mas em ambos os contextos, sim, houve a exaustão internacional. No caso da Lexmark, por maioria, autorizou a venda em qualquer lugar do mundo essa exaustão internacional, inclusive o direito de importação. Então, se você tem um medicamento que está patenteado nos Estados Unidos e é vendida no México, seja ela patenteada ou não no México, contanto que haja consentimento pelo dono da patente para sua venda, seja se esse consentimento está escrito ou implícito, nada impede que o medicamento seja comprado no México legalmente, depois importado para os Estados Unidos e vendido lá. O que isso faz? Evita com que seja um diferencial de preço entre os dois países. Em algum momento, se você está vendendo uma droga muito mais barato no México do que nos Estados Unidos, alguma pessoa jurídica vai tentar ir ao México, comprar um monte de medicamento, importar para os Estados Unidos e vender por menos do que aquela empresa original a vendia nos Estados Unidos. A empresa original não gosta disso, obviamente, mas não há muito que pode ser feito, exceto vender no mesmo preço em cada país, ou então parar de vender em alguns países, o que ambos são coisas muito difíceis para eles fazerem por uma razão infinita. Também, por exemplo, a questão do monopólio, que afeta do ponto de vista da concorrência. Isso é importação paralela, para resumir. Agora, no contexto dos medicamentos, essas questões são muito mais complicadas, porque os medicamentos, em geral, são uma indústria muito mais regulada, ou altamente regulada. Nos Estados Unidos, vários consumidores nos últimos anos, pessoa física, importa medicamento e o governo não intervém nisso, permite. Mas para fazer dentro assim de uma compra pública, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que é o órgão máximo de regulação nos Estados Unidos, tem que certificar que aquela importação é segura. Desde 2003 está permitido, mas só agora começou a acontecer. Com o governo Trump, que vem defendendo essa importação paralela, há cerca de um mês ele autorizou importações do Canadá. Foi um evento importantíssimo na política de saúde dos Estados Unidos, e isso vai permitir com que os sistemas estaduais e federais possam comprar drogas no Canadá e importá-las mais barato. E isso acontece porque os Estados Unidos proibiam a negociação direta de preços no sistema de compras públicas federais. A Amazon agora, inclusive, também está entrando medicamento e vai começar a aprovar essas importações paralelas para as pessoas físicas. Tudo isso vai aumentar o quê? A concorrência, vai abaixar o preço para o consumidor e para a saúde. Mas o Brasil não tem um sistema igual. Então, mesmo se um produto patenteado for vendido mais barato no resto do mundo, uma empresa de origem pode cobrar preços mais altos no Brasil e fazer com que as pessoas não importem, por exemplo, lá da Argentina.
A União Europeia é mais parecida com o Brasil, então existe a exaustão de direitos regionais, mas não existe exaustão internacional, embora haja algumas exceções com relação aos princípios das licenças implícitas nas patentes no Reino Unido. Mas, em geral, com as patentes nos Estados-membros, as patentes nacionais podem ser utilizadas para evitar ou impedir as importações. Tem uma terceira diferença entre o sistema americano e o do Reino Unido que eu quero falar, que é a questão de extensão do prazo da patente para aprovação regulatória. Nos Estados Unidos, se chama extensão de prazo de patente e na União Europeia chama SPC. A gente ouviu isso hoje de manhã e essa é uma área em que, apesar do Brasil ter altos níveis de proteção, os Estados Unidos e a União Europeia ainda têm um nível mais alto de proteção do que o Brasil. Então, essa extensão está disponível desde uma lei de 1984, chamada de Hatch-Waxman Act, que é a lei, o nome das pessoas que fundaram a lei, que é uma lei de concorrente de genéricos e tem provisões de empresas originárias, inclusive extensões de prazo de patente. Então, a originadora pode estender seu prazo de patente, isso é algo que o escritório de marcas americano processa até 5 anos, mas não pode passar 14 anos no total do dia de sua aprovação, somando metade do tempo mais fase de teste e todo o tempo gasto na fase de revisão, subtraindo disso o tempo de procedimento de due diligence realizado. Então, para isso acontecer, uma patente tem que ter pelo menos um pedido coberto por um produto aprovado. A patente não pode expirar, o prazo da patente não pode ter sido estendido, e esse período não acontece automaticamente. O produto tem que ter passado por uma revisão regulatória antes de ir para uso comercial e tem que ter sido a primeira comercialização daquele produto específico. Então, isso acontece quando você tem uma droga na fase 1, fase 2, fase 3, ou mesmo dentro de uma nova aplicação de droga, ou, por exemplo, biológica, que pode levar 8, 10 anos, às vezes até mais. Então, você tem ali os 10 anos estendidos. Eu não vou discutir o processo SPC, porque vocês já ouviram hoje de manhã, agora vocês são especialistas. E é bem parecido. Agora, no Brasil, não há procedimento para renovar uma patente ou estender seu prazo, mesmo em que haja atrasos com relação à aprovação para ir ao mercado. Agora, do ponto de vista prático, obter aprovação na Anvisa, por exemplo, é muito mais rápido do que o FDA. A Anvisa aprova mais rápido que o FDA, então não tem tanto esse atraso administrativo quando nós temos nos Estados Unidos. Então, essas são algumas das maneiras gerais pelas quais o Brasil, os Estados Unidos e a União Europeia são diferentes de todas as proteções que tem dentro do TRIPS e além, com relação aos ajustes de prazo de patente, extensão e importação paralela. Então, será que essas proteções TRIPS Plus são boas ou ruins? Bom, depende. Depende se estamos considerando custos e benefícios do ponto de vista perspectivo ou nacional. O que as partes interessadas estavam pensando e que tipo de política pública nós queremos efetivar. Então, vamos dar um passo atrás e pensar por que uma patente é emitida e qual é a razão pela qual ela é concedida. Bom, primeiramente, nós temos incentivos econômicos e proteção de direitos morais. Do ponto de vista econômico, as patentes são incentivos. E são incentivos de inovação porque eles incentivam o investimento em pesquisa e desenvolvimento. As patentes permitem que o dono da patente cobre preços monopólicos em certas invenções, portanto, gerando muito mais retorno sobre o seu investimento. Se fosse caro gerar uma nova invenção e não houvesse uma barreira ao concorrente, copiar essas invenções, esperaríamos muito menos investimento em P&D, porque ninguém ia querer pagar esse investimento. E isso, como você já ouviu muitas vezes, é desafiado aí nessa base de que a inovação nem sempre é tão cara e há muitas maneiras de obter lucro a partir de uma invenção além da patente e assim por diante. Mas, na verdade, se isso não acontecer, de qualquer maneira, na indústria farmacêutica, tudo isso é verdade, sim. E muito provavelmente porque uma patente incentiva a inovação, ela incentiva também o quê? A comercialização, porque a comercialização tem um incentivo
claro na indústria farmacêutica, em que a originária diz que um novo medicamento custa, sei lá, 2 bilhões de dólares e leva 8 a 10 anos para ir para o mercado. Muitas vezes não é a descoberta inicial de um novo medicamento, que é a parte difícil de descobrir o medicamento, mas todo o teste clínico e todo o processo regulatório de aprovação exigido. E se uma empresa tivesse que gastar todo esse tempo, o tempo todo, para ter uma aprovação de droga, qualquer pessoa poderia vir fazer a mesma droga e vender muito mais rápido. Nós teríamos ali outras drogas disponíveis, mas há outras maneiras de proteger novas drogas, além de patentes. Nós temos também exclusividade de dados, é outro, vocês ouviram de manhã. Isso pode evitar com que outras empresas vendam um produto competitivo, mesmo na ausência de proteção de patente. Além disso, segredos comerciais, segredos industriais é uma outra maneira de proteção. Por exemplo, drogas que podem ser difíceis de criar um genérico, um bioequivalente, ou algumas drogas, por exemplo, a Farmarina, que já foi aprovada pela FDA desde 1942, e ainda não há genérico para ela, porque o fabricante é protegido por segredo industrial. Tem um outro aspecto importante das patentes, que é exatamente que incentiva a liberação das informações. Então, se não tivesse proteção de patente para a originadora de proteger, seja segredo industrial, informação confidencial, qualquer outra lei, se perderia o benefício de poder fazer a venda desse novo produto. Isso meio que não entra naquele nosso novo conhecimento geral obtido no mercado. Claro que é preciso de contexto, não funciona quando, por exemplo, você pode reverter um produto bem de engenharia, em que uma empresa original tem que liberar alguma informação de um medicamento novo, mas se você contratar um advogado bom, você vai conseguir manter aí a sua boa proteção do seu novo medicamento. As patentes protegem, sim. Isso tudo está no contexto das patentes. Há várias outras formas, como direito autoral, que eles recebem, por exemplo, várias formas de proteção, independentemente do dono do direito autoral, mas ainda tem um papel, sim. Nesse contexto, muitas vezes, ao longo dessas linhas, seria injusto não respeitar o direito de propriedade de alguém, independente de argumentos econômicos. Então, levando em consideração todas as razões a favor do direito de patente, será que essas proteções de TRIPS Plus pegam? Hoje de manhã vocês ouviram, teve um debate sobre isso. Eu sou um pouco menos cético do que a Ellen, mas um dos problemas de criar uma política nessa área é que o mercado de medicamento, o desenvolvimento de medicamento é algo muito complexo. E esse processo, em geral, não é muito transparente. Seja uma patente ou um prazo de extensão de patente faça a diferença entre uma droga ser ou não aprovada, na verdade, fica uma pergunta empírica e a originadora ainda não conseguiu responder de que precisa dessas proteções para lançar essas novas drogas. O argumento muito maior é que quanto mais proteção de propriedade industrial houver, mais incentivo elas vão poder investir em P&D, os laboratórios vão poder gerar cada vez mais drogas novas. Então, com esse raciocínio, isso resultaria em melhores drogas no mercado. Eu acho que uma boa descrição da situação nos Estados Unidos e na Europa é uma discussão que está sendo muito discutida, são questões que agora já estão aí à frente do debate público por causa da Covid, mas se os Estados Unidos e a União Europeia deveriam, de fato, subsidiar, por exemplo, um laboratório farmacêutico originário, é uma pergunta diferente se o Brasil deveria subsidiar os laboratórios por algumas razões. Primeiro, o Brasil representa o mercado global com uma fatia muito modesta, muito pequena. Então, assim, a proteção de patente no Brasil, o seu histórico, não vai fazer grande diferença do ponto de vista do desenvolvimento de novas drogas internacionais. Os laboratórios inovam no mercado global e, sem dúvida, fazem a grande maioria dos seus lucros aonde? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são outras jurisdições que não a brasileira. Então, se você está desenvolvendo uma droga com patente no Brasil, não vai fazer muita diferença se eles seguem adiante ou não com uma determinada droga nesse país. Muito menos se eles conseguem ter alguns anos de proteção numa patente no Brasil. É mais provável que vai acontecer o seguinte, que eles vão conseguir uma patente no Brasil há alguns poucos anos e vão cair no que a gente chama de windfall, ou seja, um pouquinho mais de prazo de proteção no Brasil do que em outros países. E isso vai se aplicar a várias outras empresas multinacionais.
dado que 80% das patentes no Brasil estão nas mãos de entidades estrangeiras. Por isso que eu acredito que um percentual maior dos laboratórios farmacêuticos e agroquímicas aconteça. Então, o que o Brasil está gerando o quê? Política de P&D inovadora. Se você acredita que, em geral, mais lucros da empresa originadora vai levar à redução de P&D, nesse caso, você também é melhor até financiá-las. E sobre empresas domésticas, mesmo deixando de lado o fato de que o Brasil é um importador líquido de inovações farmacêuticas e agroquímicas, se o Brasil em si ou não está fornecendo essas proteções, não vai ter nenhum impacto se os Estados Unidos e a União Europeia estão, de fato, tendo impacto sobre essas proteções de TRIPS Plus. Na verdade, isso gera muito valor para as empresas farmacêuticas e esse valor ainda fica muito perto das empresas brasileiras, porque elas estão gerando o quê? Ou drogas originárias ou inovações para os genéricos, que já têm um valor substancial, e eles podem abrir patentes nos Estados Unidos e no Reino Unido e gozar de tratamento nacional, ainda ter as provisões do SPC, por exemplo, extensões de prazo que os Estados Unidos dão, e o Brasil não vai ter que fornecer o mesmo tipo de proteção para empresas brasileiras poderem vender suas drogas em outros países. E com relação ao argumento de que é errado uma empresa, por exemplo, ter a propriedade e merecer pelo menos 10 anos de proteção, novamente, muito difícil não ter recompensa se eles tiverem uma droga com determinado valor. Eles buscam lucros retroativos para a infração depois da concessão de uma patente. Então, na verdade, eles não estão perdendo muito em termos de não ter uma patente logo. Quais são os custos de fornecer mais proteção do que o Brasil precisa? Bem, diminuir o acesso aos altos custos de saúde aos consumidores. Então, as aspirações de patente mais cedo e determinações mais cedo sobre a emissão de patentes pode levar a mais oportunidades de concorrência. É difícil quantificar alguns desses custos, dada a complexidade desses mercados. No ano passado, foi um estudo que foi feito do Grupo de Inovação Econômica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que disse que a duração média da patente brasileira é 23 anos, e que ao longo de 10 anos, essas extensões para 9 drogas vai custar ao Ministério da Saúde 4 bilhões de dólares. Por exemplo, no caso da Zatinib, que é para leucemia, esse medicamento, o Ministério da Saúde paga R$80 por dólares e R$15 na Índia. Imagina, a patente expirou na Índia, mas a patente ainda tem proteção no Brasil até 2028, porque o INPI levou 18 anos para analisar a aplicação. O mesmo sistema acontece com importações paralelas. Então, se o Brasil tem uma patente em vigor que não existe em outros países, o Brasil, os consumidores vão experimentar acesso melhorado e prazo até permitir a gestão internacional, mesmo se a competição realmente tiver vindo de outra empresa farmacêutica operando em 2 mercados diferentes. Então, o que as coisas que o Brasil pode fazer para melhorar a saúde pública, acesso e para promover a competição? Uma das soluções mais fáceis seria que o escritório de patentes reduzisse o seu backlog. Então, no meu entendimento, ele já vem fazendo bastante progresso nessa tarefa, mas só que isso não tem que vir ao custo de reduzir a qualidade dos exames, embora haja custos substantivos com relação à emissão das patentes ruins. Eu acho que algum ano atrás, disseram que por causa do backlog não teria sido uma boa solução reduzir. Eu acho que uma outra maneira de lidar com o backlog, pelo menos dada a posição atual do Brasil, é fazer o que a Índia está fazendo e exigir que os candidatos registrem todas as atividades internacionais de patente e usem o que é feito por outros escritórios, como o escritório europeu, que pode ajudar os examinadores brasileiros para verem quando essa patente é válida. Mas, assim, quando for preciso mais dinheiro, contratar mais gente para manter os altos níveis de exame, embora isso tenha um custo de primeira mais alto, deve resultar em poupança futuramente para o Brasil. E parece que o escritório de patentes do Brasil não está só ali carimbando as candidaturas. No estudo 2020, analisou as patentes farmacêuticas emitidas pelo SPTO, dizendo que cerca de 65% delas começaram no Brasil e só metade delas realmente tinham recebido patente brasileira. Então,
é cerca de 25% das patentes americanas, de fato, são emitidas no Brasil, que é por causa das prioridades das empresas, é caro, e é complicado aplicar isso no Brasil, e elas podem acabar em projetos em que o Brasil demore até conseguir examinar tudo, mas o Brasil também tem padrões diferentes dos Estados Unidos, então fica claro que isso tudo está sendo aplicado, pelo menos até certo ponto. De maneira mais ambiciosa, o escritório vem reduzindo o backlog enquanto consegue manter um alto nível de exame, e aí o Brasil consegue emitir esses aspectos de TRIPS Plus da lei. Por exemplo, remover o requisito de esperar 10 anos de proteção, permitindo somente, por exemplo, um royalty sobre infração retroativa, em vez de fazer os lucros, e permitir a exaustão internacional de direito de propriedade industrial. Isso claramente é permitido pelo TRIPS e, sem dúvida, é feito pelos Estados Unidos. Eu entendo que existe, sim, algo pendente no caso do Supremo brasileiro sobre os 10 anos, mas, na verdade, a justiça anda muito devagar e isso custa muito ao Brasil. Essa semana nós vimos a questão de suspender os direitos de propriedade intelectual. Então, está chamando muita atenção e sabemos que há uma área bastante controversa, e aí a gente não consegue decidir se são coisas boas nos Estados Unidos, na União Europeia, e por isso que talvez não seja uma coisa boa no Brasil. Então, o TRIPS Plus, ele tem esse benefício a custo dos consumidores e beneficia as empresas originais e não as genéricas, e o Brasil está numa posição que se beneficia, ou seja, não se beneficia muito. Então, nós temos, sim, a inovação com a empresa originária, também pode se beneficiar no TRIPS+, como os Estados Unidos e a União Europeia, se fornecer os mesmos benefícios. Então, se há benefícios à pandemia do Covid, talvez é uma oportunidade para nós, para refletir a forma como estamos fazendo as coisas e realmente analisar, talvez, que há algumas coisas que podemos fazer melhor. Muito obrigado.